Turma, muito bom dia, que Deus nos abençoe nesse sabadão. Vamos iniciar aqui meu Café com Caioba. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui. Eu sou o Caio Tips. O Café com Caioba é meu quadro de análise dos jogos do dia, todos os dias, pela manhã, aqui no YouTube. Vamos iniciar mais um vídeo de hoje e hoje a gente tem aqui o marco, né? O dia que começa, o primeiro, né? O Super Mundial de Clubes, né? Nós temos Al Ahly e Inter Miami. Nós temos também Série B, campeonato que eu gosto bastante. Vamos analisar aqui, vamos buscar as melhores oportunidades, tá? De todos esses jogos. Só para ressalvar você que tá aqui pela primeira vez, eu não analiso os jogos antes, eu analiso junto contigo aqui no YouTube, até para você poder entender quais são as características, né? As estatísticas que eu busco, né? E analiso para buscar uma operação pré-live ou me planejar a pegar uma operação ao vivo. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora para cima. Começando aqui com CRB e Goiás. O Goiás que vem muito bem nessa Série B, né? O líder isolado, no geral, fora de casa também vem fazendo uma boa campanha, seria a vida. É absoluto. Acho que o Goiás esse ano volta para a Série A. Vai pegar um CRB que está fazendo uma campanha de meio de tabela e nos últimos jogos de ambas as equipes, né? Muito interessante a gente olhar. O Goiás só perdeu para o América Mineiro, venceu 2 e empatou 1. Já o CRB não perdeu para ninguém, inclusive eliminou o Santos de Neymar dentro de casa. Olha só, esse aqui é um jogo bem parelho, velho, bem nivelado. Esse jogo aqui eu não indico fazer nada pré-live, tá? É um jogo bem difícil porque aqui, ó, o Goiás não sofre tanto como o visitante. Nos últimos 10 jogos só sofreu em 5. É uma métrica que eu coloco de um time que não sofre com tanta frequência assim. O CRB, nos últimos 10 jogos em casa, só sofreu em 4, é um time que não sofre tanto também, mas é um time que marca bastante. Nos últimos 10 jogos ele marcou em 9 dentro de casa e venceu 70% dos jogos, mas o Goiás é o líder, então a gente tem que respeitar o Goiás também. Já o mercado de gols, o Goiás não tem uma estatística muito over, só 40% dos jogos dele saíram over 1,5, ou seja, os últimos 10 só 4, e o jogo, já no caso do CRB, ele leva um pouco para cima, né, mas não tanto. Eu gosto de trabalhar com estatísticas acima de 80%, nos últimos 10 jogos, somente 6 do CRB saíram aí over 1,5. Então esse jogo, a minha indicação é fazer aquilo que eu mais gosto na Série B. Assistir o primeiro tempo, se o jogo tiver um pouco interessante, buscar aí um golzinho no segundo tempo, o over limite para sair um gol no jogo. E se eu pegar qualquer operação nesse jogo, eu vou mandar lá no meu grupo 100% gratuito. Então se você não estava ainda, já clica aqui na descrição e entra no meu grupo que é 100% gratuito no Telegram. Já somamos aí quase 60 mil pessoas lucrando junto comigo todos os dias. O segundo jogo do dia, Atlético Paranaense, que depois desse pacto, misericórdia, hein? Tá complicado. Vai pegar a equipe do Remo, que vem fazendo uma boa campanha, apesar de ter perdido seu treinador agora, é o 5º colocado, brigando por uma vaga no G4. É um time que eu gosto muito de buscar um golzinho, tá? Pra ele marcar um golzinho no jogo, mas eu não sei se vou pegar nesse jogo aqui. Vamos analisar. O Atlético Paranaense é o 12º colocado, dentro e fora de casa o Atlético Paranaense tem a campanha intermediária, né? Fora de casa o Remo não tem uma campanha tão boa assim, né? Não venceu como visitante, é um detalhe interessante pra gente pegar. Vamos pegar os últimos jogos do Remo como visitante, não tá marcando aqui no Radar Esportivo, mas do Atlético Paranaense tem uma oscilação, né? Venceu o CRB, perdeu pro Botafogo de São Paulo, aí empatou com a Chapecoense, venceu o Brusque, venceu o Atlético e perdeu pro Atlético Goianiense. Jogou até, tomei um head no mercado de gols, mas peguei um greenzinho no mercado de escanteio ao vivo. Olha só, nos últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense marcou em 8 dentro de casa, né? Sofreu somente em 6, saiu na frente do placar em 60% dos jogos, nos últimos 10 jogos eles venceram 6, ou seja, vence mais do que perde e empata. Já o Remo como visitante, nos últimos 10 jogos, venceu 4, saiu na frente do placar quase na mesma frequência que o Atlético Paranaense, então é uma equipe que busca jogo também. Sofreu gols em 60% dos jogos, ou seja, sofreu gols em 6 desses jogos e marcou em 80%, ou seja, 8 de 10, tá? O over 1,5 bateu em 70% dos jogos, ou seja, 7 de 10 dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense em casa e 8 de 10 dos últimos 10 jogos do Remo como visitante. Então, esse jogo aqui, eu ficaria ligado para buscar aí 2 golzinhos, né? Você pode sair pré-live, né? A cotação não tá muito interessante, tá em 40 no momento, mas você pode também buscar essa operação ao vivo, né? Que vai estar com a cotação um pouco mais interessante e é o método que eu mais gosto de fazer na Série B, beleza? Vamos pro último jogo antes do Super Mundial, Operário e Atlético Clube, na casa do Atlético Clube, o Atlético Clube que não vem fazendo. Deu uma embolada aí, né? Corta isso aí, editora. O Atlético Clube não vem fazendo uma boa campanha, só perde ou vence. E no caso, tá perdendo mais do que vencendo. Perdeu 9 e venceu 2 em 11 jogos, né? Dentro de casa também não faz uma boa campanha, venceu só um jogo, perdeu 4. O Operário, como visitante, é um bom visitante, nivelado para baixo, que Série B, né? Um bom visitante na Série B venceu 2 e perdeu 4. Então, é complicado. Vamos olhar aqui o Operário como visitante, ó. 2-0 tomou do Coritiba, aí venceu o Cuiabá de 3-2, bom resultado. Empatou com o Vasco no tempo normal na Copa do Brasil em 1-1 e perdeu nos pênaltis. Perdeu para o Amazonas de 2-0 e perdeu para o Remo de 2-1. Você pode ver que o over 1,5 bate com muita frequência nos jogos do Operário como visitante. Quase me atrapalhei.
O Atlético Clube, ó, 2x1, 2x1, 1x0, 2x0, 2x0. É um time que também tem uma frequência de gols muito interessante e precisa do resultado. Se a gente pegar esse dado aqui, ó, em 8 de 10 dos últimos 10 jogos de cada equipe com over 1,5. O over 1,5 acredito que já esteja na casa do 1,50 aqui. Então, fica interessante. Eu busco esse over 1,5 nesse jogo. Posso sair pré-live e buscar, quem sabe, ao vivo, beleza? Ó, o Operário sofre nos últimos 10 jogos como visitante, sofreu em 9. Nos últimos 10 jogos do Atlético Clube como mandante, ele sofreu em 9 também, só que as equipes não marcam com tanta frequência assim. Você pode até estudar se ambas as equipes marcam aqui, né? Na casa do 2,10, pode ser interessante para esse jogo, fechou? Vamos pro último jogo agora do dia, o jogo mais interessante, né? Al Ahly Inter Miami, o começo do Super Mundial. Cara, esse jogo aqui não tem como a gente buscar estatística, né? São campeonatos bem diferentes de cada equipe, mas eu tenho uma indicação aqui, eu ficaria de olho nesse dupla chance Al Ahly. Eu acompanho essa equipe do Al Ahly já faz um tempo, uma equipe muito forte, uma equipe muito sólida, e eu acredito que não perca, e esse dupla chance a 1,80 contra essa equipe do Inter Miami, para mim, está equivocado, foi um erro de precificação da casa. Eu tô dentro desse dupla chance Al Ahly, tá? É uma equipe muito sólida, uma equipe muito forte, e no geral não tem como a gente analisar muito estatística agora, porque o campeonato tá só começando agora. Então, a minha indicação para esse jogo aí é o dupla chance Al Ahly. Fechou? Tamo junto, bora pra cima e até amanhã.